Olá, tudo bem com você? Me chamo Fabiana e aqui estou eu. Um pouco cansada, mas estou aqui, firme e forte. Eu vou falar sobre medo. Eu pesquisei um artigo aqui, brasilescola.ol.com.br, psicologia/medo. Vou falar sobre medo. Eu sou uma pessoa muito medrosa, sabe? Eu demonstro assim não ter medo, eu enfrento todo, mas quem me conhece, eu sou muito medrosa. Tenho meus motivos para ter meus medos, né? Mas a gente vai superando o medo a cada dia. E hoje eu vou falar sobre o medo. Eu ia dar continuidade do livrinho de ontem, mas hoje eu vou falar sobre o medo. A medrosa falando sobre o medo. Beleza. Eu vou ler para vocês. O medo é uma reação de alerta muito importante para a sobrevivência dos seres humanos, mas em alguns casos pode tornar-se paralisante. Verdade, hein, gente? Eu percebo que o medo tem me deixado paralisada, me paralisou. E eu estou aos poucos vencendo ele. O que é medo? Vamos ver as definições aqui nesse artigo. As definições dos dicionários indicam que a palavra medo significa uma espécie de perturbação, diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. Para além das definições da palavra, o medo é uma sensação. Essa sensação está ligada a um estado em que o organismo se coloca em alerta diante de algo que se acredita ser uma ameaça. O medo é um estado de alerta extremamente importante para a sobrevivência humana. Uma pessoa sem medo nenhum pode se expor a situações extremamente perigosas, arriscando a própria vida, sem medir as possíveis consequências trágicas de seus atos. Como o organismo reage ao medo? Vamos entender um pouco sobre o nosso organismo? O medo é uma sensação em consequência de liberação de hormônios, como adrenalina, que causam imediata aceleração dos batimentos cardíacos. É uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva, física ou mental, cuja função é preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. Eu optei pela fuga. Antes de sentir medo, a pessoa experiencia a ansiedade, que é uma antecipação do estado de alerta, entre outras reações fisiológicas em relação ao medo. Podemos citar o ressecamento dos lábios, o empalidecimento da pele, as contrações musculares involuntárias, como tremedeiras, entre outros. Bem, quando eu fico com medo, ultimamente, eu acho que eu estou meio dando de frente com ele. Um pouco de aceleração, só isso. Em alguns casos, o organismo reage de forma exagerada ao medo, fazendo com que esses estados de alerta, benéfico em muitos momentos da vida, transforme-se em um estado patológico. Quando o medo se transforma em fobia, a fobia se trata de uma antecipação do medo ou da ansiedade. Suas características mais importantes é o comprometimento da relação que o sujeito estabelece com o mundo que o cerca. No caso da fobia, o medo não prepara o indivíduo para decidir entre lutar ou fugir. Ele o paralisa, impede que se relacione com o objeto de seu medo. Faz tempo que eu não me sinto, então, a fobia. Graças a Deus, né? Estou vencendo. Mas quando estou no meio de muita gente, né? Eu não gosto. Mas, ultimamente, eu tenho me controlado e tenho
Tenho ficado muito bem, graças ao meu bom Deus. O medo deve ser tratado. O medo deve ser tratado? Vejamos. Não se fala em tratamento para o medo, a não ser nos casos em que ele se torna irracional, como na fobia. Nesses casos, o tratamento mais conhecido em psicoterapia é o desensibilização sistemática, que consiste numa aproximação sucessiva do sujeito em relação ao seu objeto de pavor. Verdade. Quando enfrentamos o nosso objeto de favor, realmente a gente consegue superar o medo. Isso é verídico. Por exemplo, se uma pessoa desenvolve fobia em viajar de avião, a técnica propõe exposição que gradualmente se aproximam da viagem, como balançar, olhar para baixo, de um andar alto, entrar em um avião estacionado, até que finalmente a pessoa aceite e consiga realizar a viagem. Não é um tratamento fácil, requer dedicação de paciente e terapeuta. Verdade isso. E com esses acompanhamentos, com certeza, a fobia ela desaparece. Eu sou prova disso. Mas mostra resultados bastante significativos. Os resultados realmente, igual eu falei, né? Tem sim um resultado, sim. Outros tratamentos são baseados em teorias, como as que propõem a origem do medo ou da fobia em traumas do passado, reais ou imaginários. Verídico. Nesses casos, quando se consegue compreender o trauma em seus mais diversos significados, os medos tendem a diminuir significativamente. De qualquer forma, qualquer tratamento visa a diminuir a níveis normais ou mais equilibrados a resposta de alerta que o medo gera. Que outras doenças têm o medo como característica? Além das fobias, o DSM-4 apresenta uma série de doenças que têm a reação exagerada de alerta. Esse aqui é o DSM-4. Já se tem o quinto. Eu acho que é. Não vou falar nada não, porque eu tenho uma aqui guardada, mas não vou pegar agora não. O transtorno de pânico, né? O DSM-4 apresenta uma série de doenças que têm a reação exagerada de alerta como característica predominante, entre elas o transtorno do pânico, Eu vou dar continuidade na gravação. Tá. O transtorno de pânico, o transtorno de estresse pós-traumático, anorexia, bulimia e outros transtornos em que o medo está ligado às mudanças do corpo. No corpo. Como saber mais? Vamos saber mais. Inúmeros produtos midiáticos discutem a questão do medo, muitas vezes por um viés de provocá-lo nos espectadores, como os filmes de terror ou suspense. Em 2009, o diretor Kiko Goifman lançou o filme Filmefobia, que visa discutir os inúmeros tipos de medo, contando com a participação de atores e pessoas que não atuavam. Interessante, né? Então, terminei aqui. Quem escreveu esse artigo foi a colaboradora Brasil Escola, Juliana Spinelli Ferrari, graduada em Psicologia na Unesp, Universidade Estadual Paulista. Ela tem curso de psicoterapia breve. E é isso. Eu quis falar sobre o medo porque eu sou muito medrosa. Sou mesmo. Várias situações me levaram a ter medo, né? E eu tenho observado que eu achei que tivesse superado alguns medos. Mas, infelizmente,
eu venho enfrentando ainda alguns medinhos, mas Deus é mais. E por hoje é só, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o medo. Ali tem um trecho que fala assim que a gente tem que saber de onde vem o medo. Verdade, isso é verídico. Comigo não foi diferente. Existem várias situações que eu vivenciei medo. Então, eu acredito que algumas pessoas não deve ter ou deve ter, né? Então vamos não ser tão radicais assim. Deve ter vivido algumas situações com mais, né? Que levou a ter mais medo, e outras menos, que fizeram prejudicar na sua vida, tanto pessoal quanto particular e profissional. E eu vejo que realmente os traumas do passado, ele mexe muito com o nosso presente, com o nosso futuro. Se a gente não buscar ajuda, realmente nós não somos capazes de enfrentar com clareza os nossos problemas, certo? Então, para isso, é preciso buscar ajuda. Eu busquei ajuda, tá, gente? Hoje em dia eu sou melhor do que antes, melhor do que bem antes, e quero ser ainda melhor do que amanhã ou depois. Porque basta ter coragem para buscar ajuda, porque às vezes se torna vergonhoso falar dos porquês, dos motivos, né, que te levaram a muitos bloqueios, a várias situações. O segredo é aceitar e enfrentar a situação e acreditar sempre no novo, que você pode ser sempre melhor, certo? Desculpa aí meus erros de leitura em algumas palavras ou em todas as palavras, não sei, mas a intenção foi falar sobre o medo hoje, beleza? Até breve, ok?